shalom para você que está acompanhando a gente por esse canal, que todos que estão aí nesse DVD e todos que estão aqui. Amém, gente? Amém. Amém? Uma das coisas que Deus me chama a atenção aqui foi em cima daquilo que o guia nos disse. O guia nos disse assim: não é porque é deserto que não tem água. E a hora que o guia disse isso, veio no meu coração uma mensagem de Deus assim: muitas vezes nós estamos como o deserto. Muitas vezes nós podemos ter 20 anos de convertido, muitas vezes nós podemos ter anos de igreja, muitas vezes nós temos anos de ministérios, mas vai chegar um momento que nós vamos nos ver assim, como deserto. Mas não é porque estamos passando um momento de deserto é que não tem água. Não é porque estamos num momento de dificuldade que nós não temos água. Porque Jesus disse que aquele que crê nele, dele receberia rios, como? Rios de águas vivas. Então, quando nós entendemos que Deus, Jesus, independente do tempo e das circunstâncias que a gente vive, está conosco, mesmo que esse tempo seja um deserto, nesse tempo no deserto nós temos água. Você entende isso? Muitas vezes nós dizemos assim, mas a circunstância é o contrária, a circunstância é diferente. Todo o tempo da nossa vida, nós temos aqui pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Todo o tempo da sua vida teve um deserto. Não teve? Muitas vezes o deserto é um bom tempo. Mas a hora que o guia disse isso, não é porque é deserto que não tem água, veio exatamente essa palavra. Muitas vezes nós caminhamos, quem nunca, a maioria de nós somos pastores, apóstolos, líderes, quem nunca, não é mesmo, pastor? Não foi pregar e disse, eu não tenho nada para dar. Eu já falei muitas vezes disso. Mas na hora que você pega o microfone, na hora que você liga a fonte da água viva, que não é nós, que é Ele, na hora que você liga e pega o microfone, a fonte da água viva, que não é nós, que é Ele, na hora que você liga e pega o microfone, a fonte começa a fluir. Porque mesmo que seja deserto, tem água lá embaixo. E quando nós ligamos no céu, aliás, quando nós ligamos na terra, o céu liga. E neste momento, começa a fluir. Quantas vezes eu já não fui orar por pessoas, as pessoas dizem, ah, mas eu estou enfermo. E a minha vontade era falar, mas eu também estou. Mas nessa hora, liga a fonte. E a fonte traz a cura. Nessa hora, liga a fonte traz libertação. Porque não é por causa de nós, mas é apesar de nós. É através de nós que isso flui. É através de nós que essa proteção flui. É através do deserto que forma rios. Muitas vezes, épocas, a gente vê o que viu lá embaixo. O rio está seco. Muitas vezes, eu já vi pessoas dizerem assim, ah, mas eu vou parar porque eu estou seco. Mas lá embaixo tem água. Porque dentro de nós flui a água. Dentro de nós flui a verdadeira fonte da água, que é Cristo Jesus. Dentro de nós flui verdadeiramente aquilo que somente Ele pode fazer. Que é o quê? Gerar através de nós o poder que as águas têm. Na nossa igreja local em Campinas, esse ano, em 2016, a direção apostólica é exatamente essa: mergulhados em águas profundas. E uma coisa Deus me disse, filho, você nunca pode mergulhar em água rasa, porque aquele que mergulha em água rasa bate o pescoço e quebra. Bate o pescoço e fica paralítico. O lugar de você mergulhar é sempre na profundidade da minha presença. O lugar de você mergulhar não é naquilo que é raso da teologia, naquilo que é raso do entendimento e do intelecto humano, mas é na profundidade daquilo que não se vê. É na profundidade daquilo que não está escrito que a gente precisa mergulhar. É na profundidade daquilo que muitas vezes nós olhamos e falamos, ah, mas aquilo não está escrito, aquilo não está desenhado. Mas é exatamente isso que as águas de Deus faz a gente ver. Os profetas, os que têm dom de profeta, o dom apostólico profético, sabe que se você tem esse dom, você vê além do que você enxerga naturalmente. Muitas vezes nós vemos isso. Eu fico imaginando, Davi, como nós ouvimos, é o rio Davi, é o rio chamado Davi.
Muitas vezes as pessoas que estavam com Davi, que não tinham o dom profético, olhavam e via apenas uma fonte pequena, que é um riacho. Mas Davi olhava, não, isso é um rio que lá embaixo vai gerar uma grande nação, que lá embaixo vai gerar grandes milagres. É exatamente essa forma, dessa forma que nós temos que entender. Independente de toda e qualquer circunstância, minha presença. O lugar de você mergulhar não é naquilo que é raso da teologia, naquilo que é raso do entendimento e do intelecto humano, mas é na profundidade daquilo que não se vê, é na profundidade daquilo que não está escrito que a gente precisa mergulhar, é na profundidade daquilo que muitas vezes nós olhamos e falamos, mas aquilo não está escrito, aquilo não está desenhado, mas é exatamente isso que as águas de Deus faz a gente ver. Os profetas, os que têm dom de profeta, o dom apostólico profético, sabe que se você tem esse dom, você vê além do que você enxerga naturalmente. Muitas vezes nós vemos isso. Eu fico imaginando, Davi, como nós ouvimos, é o rio Davi, é o rio chamado Davi. Muitas vezes as pessoas que estavam com Davi, que não tinham o dom profético, olhavam e via apenas uma fonte pequena, que é um riacho. Mas Davi olhava, não, isso é um rio que lá embaixo vai gerar uma grande nação, que lá embaixo vai gerar grandes milagres. É exatamente essa forma, dessa forma que nós temos que entender. Independente de toda e qualquer circunstância, independente se você está aqui, está vivendo um deserto, saiba que você tem água para dar. Então, se a gente tem água para dar, vamos chegar mais perto aqui. Se a gente tem água para dar, vamos fazer um círculo mais perto. Se nós temos água para dar, talvez a água que você tem... Pode chegar mais perto, gente, vamos chegar. Se você tem água para dar, talvez a pessoa do lado está precisando da água que você tem. E talvez a água que ele tem, eu estou precisando que ele me passe. Todos temos água, amém? Todos fluímos através da fonte de Deus. E quando uma fonte pequena junta com outra, forma um grande riacho. Quando uma fonte pequena se junta com outra fonte, porque independente do que somos, Ele é tudo em nós. Independente do que fazemos, Ele é tudo em nós. Independente de onde estamos, Ele é tudo em nós. Então, se nós somos uma fonte pequena, e é isso que Ele deseja que nós sejamos, uma fonte pequena, essa fonte pequena se transforma em um grande riacho, quando todos, instantaneamente, e do mesmo jeito, começa a dizer, Senhor, vem, Senhor. Oralábia surla calamandarábia. Levanta sua voz agora, e não é apenas uma fonte, mas agora é todos que se transformam em um grande rio. Deus, flua Espírito Santo através de cada um. Requeia sarrabacalabacaia. Chorria calamandorobialabiacaia. Que essas fontes, Jesus, fluam o teu nome, o teu poder, a tua glória. Te criar surra calabanarabia. Xaraia surra aqui mandoroli assarre que não sejamos uma fonte pequena. Essa fonte pequena se transforma em um grande riacho quando todos instantaneamente e do mesmo jeito começa a dizer, Senhor, vem, Senhor. Oralábia surla calamandarábia. Levanta sua voz agora. E não é apenas uma fonte, mas agora é todos que se transformam em um grande rio. Deus, flua Espírito Santo através de cada um. Requeia sarrabacalabacaia. Chorria calamandorobialabiacaia. Que essas fontes, Jesus, fluam o teu nome, o teu poder, a tua glória. Te criar surra calabanarabia. Xaraia surra aqui mandoroli assarre que assurra. E palabaraba condorola surria. Xaraki amandoroi asserria calabacai. Diga isso para ele, diga. Ora bacandorola surre que me asserria. Oh Jesus, flua. Flua Espírito Santo. Flua Espírito Santo. Flua em mim como um manancial, no meu interior com águas vivas, restaura o meu ser para o seu louvor. Eu quero ser como um jardim fechado,
regado e cuidado pelo céu, Espírito